E aí, meu povo do sexto ano, começamos hoje o nosso período de revisão, né? E hoje a nossa primeira aula de revisão, aula 7, sétima aula desse bimestre, aulas virtuais. E aí a gente vai fazer até uma parte da matéria nesse vídeo de hoje, tá? E a outra parte fica para aula 8, beleza? Então vamos lá. Nosso bimestre foi todo falando sobre frações. Lembrando, como é revisão, tá? Eu só vou ver tópicos importantes. Eu não, obviamente, não tenho como passar por tudo do jeito que eu passei durante o bimestre inteiro, tá? Então a gente vai ver tópicos e aí eu não vou entrar nem muito em problemas, tá certo? A gente vai só ver os assuntos mesmo que cada um representa, ok? Então vamos lá. A gente começou vendo a definição de frações, óbvio. E o que é uma fração? Fração é a parte de algo que está dividido em pedaços iguais, certo? Então, se eu tenho uma coisa que eu posso dividir em partes iguais, em pedaços iguais, e tomar uma parte desses pedaços, ou pensar em uma quantidade desses pedaços, eu estou falando de uma fração, certo? Fração é uma divisão, digamos assim. Bom, como é que eu represento fração? Eu represento dessa forma. Por exemplo, aqui eu peguei uma fração que é 2 sobre 5, certo? O que é 2 sobre 5? Bom, a parte de cima são os pedaços usados. Por que eu botei usados entre aspas? Porque não necessariamente é alguma coisa que a gente usou. Às vezes é alguma coisa que a gente quer pensar, ou que quer representar, ou até o pedaço que até a gente está pensando na quantidade que não foi usada, tá? O que importa é o seguinte, a parte de baixo, que é o denominador, parte de cima o numerador, parte de baixo o denominador. O denominador representa o total de partes que eu tinha, certo? E o numerador, que é a parte de cima, ele representa as partes usadas ou as partes às quais eu estou me referindo em determinada situação, tá? Essa fração especificamente a gente lê ela 2/5, ok? Como é que a gente faz leitura de fração? Vamos lembrar, fração com denominador 2, a gente lê meios, certo? 1 sobre 2, 1 meio. 5 sobre 2, 5 meios. 10 sobre 2, 10 meios, ok? Fração com denominador de 3 a 9, a gente lê como se fosse um número ordinal. Exceção do 3, que a gente não fala terceiro, a gente fala terço. Mas o resto é quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono. Então a gente vai ter 1 sobre 5, 1 quinto. 7 sobre 9, 7 nonos. 3 sobre 4, 3 quartos. Então o denominador a gente vai ler como se fosse o número ordinal quando ele for de 3 a 9. E também potências de base 10, certo? Que são o que a gente chama de frações decimais. Quais são as potências de base 10? 10, 100, 1000, 10 mil, 100 mil, 1 milhão. Então o denominador assim a gente também lê o ordinal. Então 4 sobre 10, 4 décimos. 7 sobre 100, 7 centésimos, tá? Ordinal. Agora, a última leitura de fração é quando eu tenho um valor maior que 10 e não é potência de base 10. Ou seja, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 57, 95, certo? A gente lê o número normal com a terminação avos. Então, 8 sobre 13, 8 13 avos, tá? 9 sobre 25, 9 25 avos. 10 sobre 43, 10 43 avos, certo? É assim que é a leitura. Só para a gente lembrar. Bom, então aqui a gente tem que a parte de cima, o numerador, representa as partes usadas, não necessariamente algo que eu usei, que tem alguma utilidade, mas a parte a que eu estou me referindo, a parte que eu estou pensando, ok? E a parte de baixo, que é o denominador, representa o total de partes que a coisa em questão foi dividida, tá? E aí, vamos ver como é que isso pode ser representado. Então aqui eu trouxe 4 exemplos de representação. Primeiro exemplo é uma pizza, e se você reparar bem, eu acho que dá pra ver aí, essa pizza havia sido dividida em quantos pedaços? Vamos começar daqui do primeiro pedaço que tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pedaços. Então não importa a que eu esteja me referindo. A divisão dessa pizza é sempre 8 pedaços. Ela foi dividida em 8 pedaços. Agora, quantos pedaços foram comidos? 1, 2, 3. Se eu for representar isso em forma de fração, tá vendo que tem uma setinha aqui, na parte dos pedaços comidos? Eu vou ter, 3 pedaços de 8 foram comidos. A pizza foi dividida em 8 pedaços e eu comi 3. 3 oitavos dessa pizza foram comidos.
Se eu resolver olhar para essa setinha aqui, ó, que está do lado do pedaço que ainda não foi comido, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5 pedaços. 5 pedaços de 8 não foram comidos. 5/8 da pizza não foram comidos. Ok? Se você parar para prestar atenção, os pedaços comidos e não comidos formam a pizza inteira. Se eu não comi 5 pedaços e eu comi 3, eram 8 pedaços, né? Porque se eu juntar o que eu não comi com o que eu comi, dá o total da pizza. 5 com 3 dá 8. Olha só qual era o total de pedaços. Era 8, tá? Então, em qualquer fração, em qualquer situação, quando você juntar os pedaços que você usou com os outros que você não usou, o total sempre tem que dar o valor do denominador, certo? Porque eles se completam para formar o total. É um pouco lógico isso, né? Ó, esse outro exemplo aqui, ó. Eu trago ali vários quadradinhos, né? Pode ser cubinho de gelo, pode ser uma bala, pode ser qualquer coisa aquilo ali. E aí, ó, eu tenho algumas pintadas e algumas sem pintar. Repara que a representação dali é diferente. Não só por ser uma forma diferente, mas olha só. Aqui era uma figura única, toda separadinha. Ali são várias figurinhas. Então, como são várias figurinhas individuais, né? Individuais que eu falo, elas estão separadas, tá? Mas eu vou olhar isso aqui como um todo. Eu vou olhar isso aqui como uma coisa só, certo? E aí eu vou pensar o seguinte, quantos cubinhos ali, quantos quadradinhos eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então eu sei que o meu denominador, quando eu for representar aquilo, vai ser um denominador 7. Não importa o que aconteça, porque são 7 no total. 7 iguais. É algo que tem 7 partes iguais, tá? Agora, puxando a setinha do branco. Quantos quadradinhos brancos eu tenho? Qual é a fração que representa os quadradinhos brancos? 1, 2, 3. Então, 3 quadradinhos de 7, 3/7 dos quadradinhos estão em branco. E quantos estão pintados? 1, 2, 3, 4. 4 dos 7 quadradinhos estão pintados, 4/7, ok? Se eu juntar os 4 pintados com os 3 não pintados, eu tenho 7 quadradinhos, que é o total, certo? Fechou aí. Esse aqui, ó, aí mais uma vez, eu tenho um desenho que é um desenho único, que está todo separado. Eu posso vê-lo como uma fração, né? Os pedaços são iguais, ó. Quantos pedaços são? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa, também são 7. Também são 7 pedaços, tá? Aí, ó, a setinha vindo do pedaço em branco. Quer dizer, qual é a fração que representa os pedaços que estão em branco? Vamos ver. 1 pedaço em branco, 2 pedaços em branco. Então são 2 pedaços de 7 que estão em branco. 2/7 dessa barra de qualquer coisa estão em branco. Agora, a setinha que está puxando o pedacinho vermelho, quer dizer, qual é a fração que representa os pedaços pintados de vermelho? 1, 2, 3, 4, 5. Então são 5 pedaços de 7 que estão pintados de vermelho. 5/7 estão pintados de vermelho. Tá? Repara, aqui na pizza os que estão faltando estão bem juntinhos, né? Como se eu tivesse tirado um depois do outro. Aqui nessa barra, eles estão separados. Pode isso? Pode. O que importa é a quantidade total e o quanto a gente usou. Tá? Não precisa estar lado a lado a representação. Ok? E aqui no final eu tenho bolinhas, que não são muito bolinhas, né? Elas estão feitas meio de qualquer jeito. Mas quantas bolinhas a gente tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8, 9, 10, 11. É isso mesmo? 4, 8, 11. Isso. Tenho 11 bolinhas ao total. Quantas delas estão sem pintar? Todas as 11, né? Então, ó, eu tenho 11 bolinhas de 11 sem estarem pintadas. E eu tenho nenhuma bolinha das 11 completamente pintadas, tá? Então, isso aqui vai me dizer que são 0 bolinhas pintadas. E aqui, se eu tenho uma coisa que está dividida em 11 e todas as 11 estão pintadas, significa que essa fração vai me dar uma coisa, certo? Uma coisa completa. Quero fazer uma observação. A gente já viu ao longo do bimestre o que são as frações impróprias, certo? Que é quando a gente tem coisas iguais, porém separadas, e aí a gente vai lidar com um numerador que é maior que o denominador. Inclusive, eu vou falar disso agora. Mas olha só, por que aqui eu não vou ver como uma fração imprópria? Simples, porque ó, aqui eu tenho um grupo de quadradinhos e cada quadradinho é uma divisão do total. Eu não tenho uma fração dentro de cada quadradinho. Eu não tenho esse quadradinho dividido em partes.
Então não é cada quadradinho é uma fração. Isso aqui tudo é uma coisa só. E aí quando eu pego os quadradinhos individualmente, eu estou pegando parte do total. A mesma coisa a bolinha. Agora, se eu tivesse cada quadradinho desse dividido, aí eu ia olhar cada quadradinho como uma unidade. Ok? Beleza? Então, primeira parte da aula de hoje está aqui. Eu vou dar uma pausa e volto com o quadro todo preenchido de novo, tá? Para vocês vai ser só uma piscadinha. Vamos lá? Então, olha só. Vamos ver aqui os tipos de frações rapidinho, ó. O que são tipos de frações? Os tipos de frações a gente vai ter dependendo da quantidade do valor que estiver representado como numerador e denominador, certo? Então, primeiro a gente tem a fração própria. O que é a fração própria? É a fração comum, em que o pedaço, a parte que a gente tira, é menor do que o total de pedaços. Porque faz sentido, né? Se eu tiver, não sei, se eu tiver uma caixinha de bombom em que todos os bombons são iguais, faz sentido que eu pegue só uma parte desses bombons, certo? Porque se eu só tenho aquela caixinha, não faz sentido que eu pegue mais do que aquela caixinha, né? Então, uma fração própria é a que o numerador é menor que o denominador. E aí, alguns exemplos de escritos, né? 2/3, ó, numerador menor que o denominador, ou seja, tinha 3 partes e peguei 2. 4/6, tinha 6 partes e peguei 4. 5/7, tinha 7 partes e peguei 5. Faz sentido. E aí, uma representação qualquer disso é essa aqui, ó. Eu fiz um retângulo, dividi em 4 partes iguais e dessas 4 partes eu pintei 3. Então, se eu olhar para as partes pintadas, eu tenho 3 partes pintadas entre 4 partes no total. Tá certo? Se eu olhar para não pintada, também vai ser uma fração própria. Ó, 1/4 não foi pintado. Tá? Então, repara, a quantidade pintada é menor do que o total. A quantidade não pintada também é menor do que o total. É uma fração própria. Agora, o que é uma fração imprópria? Bom, é só a negação daquilo ali, né? Porque se a fração própria é quando o numerador é menor que o denominador, o contrário, aliás, a negação do menor não é maior. É qualquer coisa que não seja menor. Então, fração imprópria é quando o numerador é maior ou igual ao denominador, certo? Pode ser igual também, tá? Então, por exemplo, 3/2, eu tinha 2 pedaços, mas eu peguei 3. 5/4, eu tinha 4 pedaços, mas eu peguei 5. 9/5, tinha 5 pedaços e peguei 9. 8/8, tinha 8 pedaços e peguei 8. Esse faz sentido, né? Mas tudo ali faz sentido. Qual é a ideia disso? Lembra que eu falei, olha só. É como se você tivesse aqui coisas que estão divididas em 2 partes, certo? Qualquer coisa que esteja dividida ao meio, tá? Então, por exemplo, o professor pega uma folha de papel, uma folha ofício, e corta no meio, tá? Para dar para os alunos. Ele está lidando com um objeto, que é a folha. A folha vai ser dividida em 2, tá? Mas, deixa eu pegar alguma coisa aqui que eu posso pensar. Ó, eu tenho algo aqui, ó, que está dividido em 2 partes. Tá vendo? Dividido em 2. Se eu cortar no meio, eu vou ter 2 partes. O meu objeto é esse aqui, tá? Que eu vou estar dividido em 2, certo? Mas quantas metades dessa eu vou ter para a turma inteira? Eu vou ter várias. Então, se um aluno recebeu uma metade, aí ele fez o trabalho errado, teve que receber a outra metade, aí ele fez errado de novo. Quando ele receber outra parte do papel, ele vai receber uma metade que já é de outra folha. Mas ainda é metade de uma folha, é metade do objeto que a gente está tendo como referência, que é uma folha. Então esse aluno terá recebido 3/2, 3 metades. Por quê? Ele pegou as 2 metades de uma folha, mais metade da outra que era do mesmo tamanho, certo? Então, se eu penso em um objeto como referência, mas eu tenho vários desses objetos, eu posso avançar a barreira do 1, certo? De sair da fração de um objeto e invadir o outro. Essa é a ideia. Assim como o exemplo que eu dei, de você ter, por exemplo, uma caixinha de Ferrero Rocher, que vem 16 bombons, eu acho, né? Tem de vários. Mas vamos dizer que tem uma que vem 16. Você come todos os seus 16 e ainda come os da sua mãe. Então você comeu 16 de 16, que são os seus, mais 2 da sua mãe. Você comeu 18 bombons. Só que a caixinha era dividida em 16 partes.
Aí você pergunta assim, professor, mas eu não posso olhar como se tudo fosse uma coisa só? Pode olhar desde que a situação lhe permita, desde que a situação te diga que aquelas duas coisas são suas e você pode usar como uma coisa só. Por exemplo, olha aqui, ó, que eu fiz dois círculos feios, tá? Que são do mesmo tamanho, você finge que são do mesmo tamanho, e eles estão divididos em 3 pedaços. O que eu fiz aqui? Se eu observar esses dois círculos como objeto referência, como sendo duas coisas distintas, porém do mesmo tamanho e divididos na mesma forma, eu vou ter que o denominador desse cara aqui é 3. Por quê? Porque um objeto está dividido em 3. Agora, quantos terços, quantos pedacinhos de 3 eu peguei? Eu peguei 1, 2, 3, 4 pedacinhos de 3. Olha aqui uma representação de fração imprópria. Tá? Foi o caso que eu falei lá naqueles quadradinhos do primeiro corte desse vídeo aqui. Tá certo? Eu só vou pensar assim quando eu tiver dois objetos distintos e cada um deles for representado como uma fração. Aí você pergunta assim, professor, não poderia olhar que são 6 pedaços? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E peguei 4? Você só pode olhar como 6 pedaços e pegar 4 no caso específico em que o problema disser que você dispõe de 6 pedaços. Porém, se o problema não disser isso especificamente, você vai pensar que cada um deles é uma fração separada. E aí você vai ter uma fração imprópria. Ok? Porque isso era seu, você acabou com tudo e invadiu o espaço do outro. Você arrumou uma fração imprópria. Tá? E agora uma fração aparente. O que é uma fração aparente? Fração aparente é aquela que o numerador é divisível pelo denominador. Ou seja, numerador dá para dividir pelo numerador. Por exemplo, 4 meios. 4 dá para dividir por 2. 10 quintos. 10 dá para dividir por 5. 12 quartos. 12 dá para dividir por 4. É um caso específico de fração imprópria. Agora, por que eu deixei claro que um é divisível pelo outro? Simples, olha só. Aqui eu tenho dois retângulos que estão divididos cada um em 5 pedaços. Todos iguais. Então eu vou ter uma fração cujo denominador é 5, porque o objeto está dividido em 5 partes. Agora, olha só, se eu pego aqui, um pedaço, 2 pedaços, 3, 4, 5 pedaços, certo? Se eu pegar 5 pedaços, eu já tenho uma fração imprópria e eu já tenho também um numerador que é divisível pelo denominador. 5 dividido por 5, 1. Vamos interpretar. Por que eu estou pensando em 5 dividido por 5 dá 1? Porque olha só, se eu pego todos os pedaços, certo? Eu vou ter que eu peguei todos os pedaços de uma divisão que é a mesma quantidade de todos os pedaços, óbvio. Então eu vou ter pego um objeto, concorda comigo? Eu preciso dividir em 5 pedaços e peguei 5, eu peguei 5 quintos, peguei 5 pedaços de 5. Ou seja, um objeto inteiro. Agora olha para cá, 5 dividido por 5, 1. Eu estou te perguntando o seguinte, quantas vezes eu peguei esses pedaços todos? Se eu peguei 5 pedaços de 5, eu peguei uma vez os pedaços todos. Agora presta atenção, se eu continuo pegando o pedaço aqui, 6, 7, 8, 9, 10. Eu vou ter pego 10 pedaços de 5. Se eu parar para interpretar, eu peguei 2 vezes esse objeto que está dividido em 5 partes. 10 dividido por 5 dá 2. Olha só que legal. Frações aparentes, elas representam números naturais. Por quê? Eu fiz a divisão da fração, mas eu peguei o objeto inteiro, ou mais de um objeto inteiro. Tá certo? Então aqui, peguei um objeto inteiro, foram 5 de 5. Peguei 2 objetos inteiros, foram 10 pedaços de algo que estava dividido por 5. Se eu pegasse 15 pedaços, eu ia ter 3 objetos inteiros que eu peguei. 15 pedaços de 5 são 15 quintos. 15 dividido por 5 dá 3. Essa é a interpretação de fração aparente. Certo? Agora, última parte do vídeo, que eu vou dar outra pausa aqui, para a gente lidar com comparação e frações equivalentes. Ok? Vamos lá, para a gente agilizar aqui. Aqui, eu não sei se está dando para ver, deixa eu reforçar a pintura aqui. Eu tenho o seguinte, eu tenho uma circunferência dividida em 4 partes iguais. Tá? E dessas 4 partes, eu tenho 3 partes pintadas. Ou seja, se eu for olhar as partes pintadas, eu tenho uma fração que é 3 quartos, que eu dividi em 4 partes e tomei 3. Mas aí eu consigo reescrever essa fração com uma outra cara. Eu consigo mudar todos os valores dela,
Consigo mudar todos os valores dela sem alterar o que é o desenho de fato, sem pintar mais nada, pegando a mesma quantidade de coisas. Como assim? Eu vou transformar numa fração equivalente, ou seja, possui o mesmo valor, porém vai ter uma cara diferente, uma representação diferente. Então presta bem atenção. Se eu vier aqui nesse desenho e cada um dos pedaços eu transformar em 3 pedaços novos, por exemplo, eu vou arrumar uma fração equivalente. Olha só, deixa eu vir aqui e dividir. Ó. Vamos lá. Fiz as marcações ali, agora eu vou dividir. Ó, eu vou pegar isso aqui e fazer assim. Ó, repara, esse pedacinho aqui eu transformei em 3, ó. Ele era 1, virou 3 pedaços menores. Vou fazer isso com todos eles, tá? E não vou pintar nada novo. Aí você repara o seguinte, que a quantidade, não falo nem o número não, mas a quantidade de coisas pintadas é a mesma. Eu só redividi, certo? Só fiz uma separação novamente. Pronto, olha só, redividi a pizza toda. Cada pedaço antigo eu transformei em 3 pedacinhos menores. Agora vamos ver, ó, vou começar contando daqui, tá? Vou marcar a bolinha que eu estou contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pedaços. Então aqui eu vou ter, ó, um denominador 12, porque tem 12 pedaços divididos. E eu vou contar quantos pedaços pintados eu tenho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 pedaços de 12. Eu estou te dizendo que essa fração é exatamente igual a essa. Por que elas são iguais? Você viu a coisa acontecer. Eu simplesmente peguei essa circunferência, que pode ser qualquer coisa, e redividi ela, refracionei ela. Peguei cada pedacinho e transformei em 3 pedaços iguais. Agora pensa no que aconteceu se eu for pensar em cálculo. Cada um desses 4 pedaços virou 3 pedaços novos. Ou seja, 3, 6, 9, 12, tá? 4 pedaços viraram 12. Eu multipliquei por 3. Se o total de pedaços, cada um deles virou 3, significa que os que eu pintei, também cada um virou 3. Então, se eu tinha 3 pedaços pintados e cada um desses virou 3 novos, eu vou ter 3, 6, 9 pedaços pintados. Tá aqui. O que eu fiz? Eu multipliquei tudo por 3, tanto o numerador quanto o denominador. Então, o que é uma fração equivalente a outra? O que são frações equivalentes? São aquelas frações que possuem o mesmo valor, possuem a mesma quantidade, mas a cara delas é diferente. Você está olhando para cá, são valores diferentes, mas elas representam o mesmo valor. Como é que eu encontro frações equivalentes? É simples. Você pode multiplicar ambas as partes pelo mesmo valor ou dividir ambas as partes pelo mesmo valor. Tá certo? Por exemplo, 2 quintos. 2 quintos é uma fração. Peguei 5 pedaços e dividi algo em 5 pedaços e tomei 2. O que seria uma fração equivalente a 2 quintos? Uma fração equivalente a 2 quintos seria 10/25. Por quê? 5 vezes 5, estou multiplicando por 5, ó, 25. 2 vezes 5, 10. Ou seja, se cada um do total de 5 pedaços virar 5, eu teria agora 25 pedaços. O que inclui os 2 que eu peguei. 5 vezes 2, 10. Isso aqui também é igual a 8/20. Por quê? Se eu multiplicar ambas as partes por 4, eu vou ter a interpretação que é cada um dos 5 pedaços virou 4 pedaços novos. Então 5 vezes 4, 20. Cada um dos 2 pedaços, obviamente, virou 4 pedaços novos. 4 vezes 2, 8. Eu posso brincar com isso aqui a vida inteira. Outra coisa é eu dividir ambos pelo mesmo valor. É o que a gente chama de simplificar. Quando a gente encontra uma fração equivalente, que é dividindo. Então, como é que a gente simplifica? Divide ambos pelo mesmo valor. Bom, aqui dá para dividir ambos por 3. Significa o quê? Aqui a interpretação é contrária. Eu tinha 15 pedaços.
Se eu vou dividir por 3, significa que agora, a cada 3 pedaços, eu vou dizer que é um pedaço só. Eu vou dividir essa quantidade por 3. Então, se eu dividir 15 por 3, vai dar 5. Se eu dividir 12 por 3, vai dar 4. Essas frações são equivalentes, representam o mesmo valor, certo? Isso ajuda a gente em muita coisa. Uma delas é em comparar frações. Por quê? Porque pensa comigo, se eu quero saber qual fração é maior ou menor, eu não posso simplesmente olhar ela do jeito que está e dizer quem é maior ou menor. Porque pensa comigo, se eu tenho coisas divididas em quantidades diferentes, como é que eu posso dizer quem tem mais pedaço ou não? Por exemplo, ó, 5 oitavos e 4 sextos. Quem é maior? Quem é a maior fração? Não sei. Porque olha só, se algo está dividido em 8 pedaços, a quantidade, o tamanho desses pedaços é diferente do tamanho desses pedaços. O que eu vou fazer para comparar frações, gente? Eu vou transformar os dois denominadores no mesmo número. Ou seja, eu vou arrumar uma fração equivalente a 5 oitavos e uma fração equivalente a 4 sextos, de forma que os dois denominadores agora possam ser iguais. Aí a pergunta é, o que eu faço? Estamos lembrando, tá? O que eu faço para transformar denominadores em números iguais? Faço o MMC, porque eu vou aumentar a quantidade de ambos para um valor que seja o mesmo, né? Então eu vou verificar qual é o menor número que está na tabuada dos dois ao mesmo tempo. Aí olha só, faço o MMC. Quem é o MMC? Entre 6 e 8. O que você faz, cara? Você faz o cálculo lá. Quando você fizer o cálculo, vou pular isso, você vai encontrar nesse caso 24. Ou seja, você vai transformar essas frações em frações equivalentes, ou vai arrumar uma equivalente a 5 oitavos que dê denominador 24, e uma equivalente a 4 sextos que dê denominador 24. Então o que você vai fazer? Quem vezes 8 dá 24? 3. Então aqui você vai multiplicar por 3, obviamente vai multiplicar aqui em cima também. Tá? Quem vezes 6 dá 24? 4. Vai multiplicar por 4 lá também. Então você vai arrumar o seguinte, ó, 5 vezes 3, 15. 8 vezes 3, 24. 4 vezes 4, 16. 6 vezes 4, 24. Ótimo. Se agora eu tenho duas frações divididas da mesma forma, o que eu posso pensar? Em olhar só a quantidade de pedaços que eu peguei. Qual é a maior quantidade de pedaços? 15 ou 16? Ah, é o 16. Então 16 24 avos é maior que 15 24 avos. Olha o erro que você poderia cometer se só comparasse isso aqui, ó. Você, 5 é maior que 4, então essa fração é maior. 8 é maior que 6, então essa fração é maior. Não, você tem que igualar os denominadores, senão dá probleminha, ok? Então vamos fechar aqui, tá? Essas ideias a gente já viu nas outras aulas, isso aqui é só uma aula de revisão. Para a aula 8 ficamos com as operações, beleza? Beleza, fechamos aí.